Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Essa enrolação. Seguinte, galera, vídeo importantíssimo, não dá pra perder tempo hoje. Por quê? Porque a semana foi importante no mercado, mas aqui no Brasil temos eleições. Ah, Charlão, mas as eleições são regionais. Ok, mas eu acho que essa eleição em São Paulo nacionalizou a questão e a eleição de 2026, presencial, isso aí, já começou. Essa é a minha opinião. E é nisso que eu vou focar no vídeo de hoje. Primeira metade, notícias da semana, 3 a 4 minutos. E na segunda metade, o que aconteceu durante as eleições regionais, por que São Paulo está no foco, quem é o candidato queridinho do mercado financeiro e quem eu acho que pode concorrer em 2026 e 2030. Então é muita coisa, mais 4 minutos talvez falando sobre isso, 2 partes de vídeo. Quem não ficar até o final é louco, você vai perder todas as informações. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva no YouTube batendo no sininho, senão não vale. E me diga nos comentários a seguinte questão: você concorda comigo com todo o barulho da eleição em São Paulo? A eleição presidencial de 2026 já começou no Brasil? Eu vou repetir a pergunta. Saia de cima do muro, porra. A eleição presidencial de 2026 já começou? Me diga aí nos comentários. Então, sem enrolação, primeira parte do vídeo, falar sobre o fechamento da semana. Nada muito forte em termos de indicadores. Foi uma semana morna, dólar fechou em queda, Ibovespa em alta, mas também não foi uma alta tão forte assim na sexta-feira. Acabou que na semana o número não foi tão bonito, os estrangeiros colocaram dinheiro, mas no ano a situação também não tá bonita, o número tá negativo. Então o Ibovespa aqui na semana, ele teve uma altinha, mas nas últimas 3 ou 4 semanas o número não é dos melhores. Mas tudo bem, vamos comemorar essa alta. Em relação ao dólar, tivemos uma queda que é sempre uma oportunidade para começar a investir no exterior. Tô cansado de falar aqui. Aproveita, começa. Daqui a pouco dá uma merda aí, o dólar vai a 6, 6,50. Eu não tô torcendo pra dar merda, não. Mas o dólar é assim, ele tem uma queda e fica um tempo sobe. Queda, fica um tempo sobe. Pô, você prefere começar a investir quando o dólar estiver subindo e não agora? Não faz sentido. Então, Ibovespa, dólar, também não mudou tanto. Em relação às criptomoedas, o Bitcoin teve uma alta, passou dos 60 mil dólares de novo, mas ele está batendo ali e recuando. Então, apesar de estar acima de 60 mil dólares, está todo mundo preocupado, mesmo tendo um desempenho muito bom em setembro, sendo o principal ativo, ó, ganhando da Bolsa Americana, do próprio ouro que subiu bastante, do CDI. Então, não fica reclamando do Bitcoin, não. Você está perdendo dinheiro que você está investindo errado, principalmente nas altcoins, que subiram algumas, mas não dá para ficar investindo só em altcoin. Eu tô até com um vídeo para sair. Já o ouro, que vinha subindo, batendo recorde todas as semanas, fechou em queda por causa do relatório de empregos dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso depois, mas não foi uma queda tão grande. O ouro continua uma ótima opção aí para quem quer ter uma reserva de valor e tudo mais. Subiu 14% nos últimos 6 meses, mas cuidado também, não vai se animando que o ouro não é um ativo para ganhar tanto dinheiro. Destaques da semana, a gente vai falar sobre conflitos pelo mundo e a relação com o petróleo. Todo mundo acompanhou aqui o ataque do Irã a Israel, o líder supremo até defendeu, acha que tem que atacar mais ainda, a gente já sabe como eles pensam. O Irã não tem um exército pequeno, ele está na lista dos exércitos mais poderosos do mundo, destaque para Estados Unidos, Rússia e China, mas o Irã é o 14º exército mais poderoso do mundo. Tanto que no dia do ataque eu fiz uma live explicando tudo. Foi uma live bacana, quase 40 minutos. Tudo que vocês precisavam saber sobre esse ataque. É por isso que eu digo, se inscreva aqui batendo no sininho. Porque, pô, acontece alguma coisa no mundo e não é só tragédia não. Coisas positivas também, que não tá acontecendo nada positivo no mundo nos últimos 5 anos. Mas aconteceu alguma coisa, eu vou estar sempre aqui fazendo uma live para vocês. Talvez eu volte com o meu podcast diário ou com o meu outro canal. Aí vou ter conteúdo nos 2 canais, então se inscreva aqui. Mas é isso, teve um ataque muito pesado do Irã, o petróleo disparou, o Biden tá aí meio perdido, isso é péssimo pro mundo, mas deem uma olhada aqui nesse gráfico, ó. De 2021 para cá, principalmente ali depois da invasão da Ucrânia, o petróleo saiu de 56 dólares, foi lá nos 120 dólares na guerra da Ucrânia, caiu, voltou para 90 dólares quando o Hamas atacou Israel e agora está próximo dos 80 dólares de novo. Então a gente está falando aqui que de 2021 nós saímos de quase 50 para 80 dólares o barril. E essa confusão com o Irã pesa, por quê? Olha aqui o Irã na lista dos países produtores, dos grandes produtores de petróleo no mundo. Então isso pesa muito. Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Canadá, Iraque e China, e depois o Irã como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Quer dizer, brigar com Israel complica. Israel vai retaliar o Irã, só não se sabe ainda
se vai retaliar o programa nuclear, a parte de petróleo, de produção, ou os dois. Não se sabe ainda. Provavelmente vai atacar a parte produtora de petróleo. O Irã depende de 80% da economia do petróleo. Então ele vai sofrer uma retaliação porque atacou Israel no seu território, 200 mísseis gigantescos. Se eles tivessem passado pela proteção de Israel, ia ser um massacre. Então Israel tem que fazer alguma coisa. Vocês estão vendo o impacto de uma guerra lá do outro lado do mundo, nos nossos combustíveis. O Brasil tem 70% do transporte rodoviário, pesa no diesel, ou seja, uma guerra lá na PQP impacta na inflação do Brasil. E eu ainda escuto algumas pessoas falando, isso tudo, eu não quero saber do mundo, não. Eu me preocupo com o meu umbigo. Pois é, mas seu umbigo depende da porra do conflito lá do outro lado do mundo. Temos 50 conflitos pelo mundo hoje rolando, mais de 50, e só se fala nesse conflito Israel, Palestina ou Líbano. É óbvio, para falar mal de Israel, tem uma turma que está recebendo muita grana para isso. Depois eu falo num outro vídeo. Bom, agora falando sobre exterior, saindo de guerra e tudo mais, mas vamos começar pela Rússia. O PIB da Rússia no primeiro semestre de 2024 subiu de 4,6 para 4,7. Ele foi revisado. E aí você deve estar pensando, poxa, mas como é que a Rússia consegue crescer mesmo na guerra? Eles são muito bons? Preço do petróleo. Então, a Rússia sofreu sanções, foi desconectada do sistema SWIFT, não consegue vender para vários países, mas Índia, China, Coreia do Norte, muitos países compram petróleo da Rússia mais barato. Mas o mais barato também tem um acréscimo quando o preço sobe. Então, subiu o petróleo, a economia da Rússia vai crescer, a economia do Irã vai crescer, a economia da Arábia Saudita vai crescer, mesmo que eles façam merda. O único país que não cresce, mesmo quando o petróleo cresce, é a Venezuela, que eles fizeram merda demais, destruíram a própria indústria do petróleo. Então, a Rússia cresceu, mas olha que interessante, considera uma lei para multar pessoas que optam por não ter filhos. O mundo inteiro está com esse problema aí da questão da população. China. Vamos falar de China agora. As compras de ações chinesas dispararam entre os fundos globais. Foi um movimento muito forte depois que o governo fez uma intervenção, prometeu um pacote de estímulos, as ações bombaram. Mas, cara, deram aquela bombada, depois o mercado ficou desconfiado de novo. Porque a economia chinesa depende muito da parte de imóveis e a situação, o segmento está enfrentando vários problemas. Do outro lado, eles construíram uma indústria forte de carros elétricos. Só que, olha só, BYD faz recall de 100 mil veículos que pegam fogo na China. China tendo problema com veículos da BYD, que pegam fogo. Europa taxando, Estados Unidos taxando, Brasil taxando, todo mundo com medo do preço dos carros elétricos chineses subsidiados. Todo esse contexto acaba complicando a economia chinesa. Na Europa, os carros elétricos estão sofrendo com uma tarifa. Então, olha a ligação que eu falei da China com a Europa. China produzindo carros elétricos, mas a Europa colocando tarifa para que esses carros não entrem com um subsídio. Nos Estados Unidos, saiu dado de emprego. Isso deixou o mercado muito preocupado, porque foram 254 mil vagas de trabalho criadas em setembro, muito acima do esperado. E aí você deve estar pensando, poxa, mas peraí, porra, se as vagas vieram acima do esperado, mais de 250 mil, não é pra gente comemorar? Não. Por quê? Porque o número de vagas veio acima do esperado. Significa que a economia está aquecida. Se a economia está aquecida, não pode abaixar o juro. Tanto que a BlackRock diz que o mercado está errado. E o Banco Central dos Estados Unidos não poderá fazer muito corte dos juros. O mercado ficou meio preocupado com essa história toda, acabou caindo. Então, olha quanta conexão que você aprende aqui no vídeo. Petróleo com o Brasil. Nesse ponto do juro americano também tem a ver com o Brasil. Cara, se o juro não cair lá fora, provavelmente a gente vai ter que subir o nosso aqui. E sobre isso, se você quer aprender a investir nesse contexto, transformar a notícia em dinheiro, entre na minha comunidade. Porra, cara. Eu te ensino a investir em ações e fundos imobiliários, eu te ensino a investir no exterior, eu te ensino a investir em cripto. Essa semana tinha uma promoção para você ir e voltar para Lisboa, ou seja, viajar para a Europa por 600 pratas, R$600, ou menos de 100 mil milhas pela Azul. Porra, você quer aprender a juntar essas 100 mil milhas ou a viajar de graça? Entra na minha comunidade. Quer dizer, eu te ensino a investir e te ensino a economizar, poupar e viajar de graça. Tá de sacanagem, quem não tá na comunidade é louco. Então, entra lá na comunidade se você quer aprender a investir, mas eu te ensino mais do que só investir. É um estilo de vida, tá? Vamos dar sequência aqui. Eleições também nos Estados Unidos, já que a gente tá falando de América. O bicho tá pegando, tá muito parelha, acirrada, corrida. Para alguns pesquisadores, a Kamala está na frente, com 49-48, porém, contudo, entretanto, acabei de olhar nos sites de apostas, empatou de novo. Vocês estão vendo isso? Empatou de novo. Então, a Kamala tinha
conseguido colocar ali um nariz à frente, não o nariz meu, o nariz do Luciano Huck à frente do Trump. E agora, meu irmão, empatou, segundo os sites de aposta. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que estão falando que o Trump virou. Vamos ver o que vai acontecer. Vão tentar um escândalo, vão tentar ir de arrasta para cima com o Trump pela terceira vez, e eu não sei, mas esse dado é importante. Caso você volte em todos os meus 5 ou 6 vídeos dos últimos domingos, a Kamala estava na frente, nas casas de apostas. Agora, o negócio está virando. Vindo aqui para o Brasil, a notícia da semana foi a de que a Moody's elevou a nota de crédito do Brasil, mantendo ela na perspectiva positiva, o que poderia nos levar para o grau de investimento que perdemos em 2015. Essa melhora no rating pode trazer dinheiro para a Bolsa de Valores, muito dinheiro. Porque vocês estão vendo aqui, ó, esse histórico da nota do Brasil, lá atrás nós tivemos o grau de investimento, e aí o grau foi perdido com aquela crise da Dilma, todas as cagadas, e nunca mais o Brasil recuperou quase 10 anos sem o grau de investimento. Esse selo que o Brasil pode ter de bom pagador, segundo a Moody's ou a Fitch, a Standard & Poor's, tem 3 principais empresas que fazem esse tipo de certificação para dar o grau de investimento. Ganhar esse selo aqui é muito importante para o mercado. Ah, mas será que o mercado liga para isso? Liga, cara. Sabe por quê? Vamos pegar aí fundo de pensão dos professores do Canadá. Só pode investir onde tem um grau de investimento. Ah, mas se o gestor quiser, ele não pode investir no Brasil? Não. Tem várias empresas e fundos que só podem investir onde tem o grau de investimento. Então, primeiro de tudo, o grau de investimento é importante. Ah, o Brasil está merecendo o grau de investimento? Bom, a Moody's acha que sim. Teve gente acusando a Moody's de fazer o L. Pô, estão lá com o Lula conseguiu na paz e amor, no papinho, vender um Brasil que não pode entregar e tal. Parece que ele encontrou com o pessoal da Moody's em Nova York, mas a verdade é que eles deram o rating. Caso o Brasil ganhe o grau de investimento, merecendo ou não, vai vir dinheiro para cá. Mas você não consegue enganar o mercado. Tanto que, se o mercado tivesse acreditando nesse grau de investimento, a bolsa teria disparado uns 10 a 15%. Pá! E o dólar despencado. Significa essa reação do mercado, que não foi absurda, que o mercado olhou com uma certa desconfiança. Tipo assim, por que estão subindo o rating do Brasil agora se nós não estamos fazendo o dever de casa? Se a dívida está aumentando, se as contas públicas, olha aí, estão com um déficit gigantesco, 22,4 bi em agosto. E aí, alguns dias depois, o Tesouro voltou a subir porque consideraram uma ressaca ali da Moody's. Não foi uma coisa muito bem recebida pelo mercado. Mesmo com a balança comercial muito favorável, dólares sobrando aqui no Brasil, o mercado olha para o número da dívida pública do Brasil, do crescimento, da arrecadação e não gosta. Eu olho e falo, cara, tá errado. Não dá para ficar subindo a arrecadação, algumas arrecadações que você não vai ter de forma recorrente e também aumentar as despesas de forma violenta, que tá cagando a dívida pública, subindo demais. Então você precisa entender que não era esperado esse rating. Não é que eu não gosto do Lula e do Haddad, não. Se o Brasil tivesse ganho por merecimento, ia estar comemorando pra cacete, trazendo até mais dinheiro para investir. Mas ninguém que eu conheço que entende mercado concordou com essa nota. Além desse problema do Brasil, da dívida e tudo mais, temos a questão que todas as semanas eu volto aqui falar com vocês das bets. O Haddad disse que até 600 bets, as casas de aposta, né, serão banidas em outubro. Só aquelas que pagaram para o governo vão poder funcionar. Em relação à grana do Bolsa Família, que eu até falei para vocês no último vídeo, que 3 bilhões de reais foram usados, o governo não vai impedir o uso do Bolsa Família para bets, porque ele disse que seria discriminatório. Então, olha que loucura. Vamos proibir o pessoal de investir com dinheiro do Bolsa Família? Não. Se a gente dá o dinheiro, eles têm que usar como eles quiserem. Eles não podem decidir como vão usar. Eu não concordo, mas o governo acha isso tudo bem. Na boa, se você está dando dinheiro para a pessoa para que ela não passe uma necessidade, você está tirando do trabalhador, o cara que trabalha o dia inteiro, está se fudendo ali, para dar para alguém. Aí você fala pro trabalhador, olha, eu tô tirando da tua casa aqui, do prato dos teus filhos, para dar para ele, para que ele possa comer alguma coisa. Ah, então tudo bem, então pode dar. Assim eu aceito que você dê. Aí o cara pega o dinheiro e vai jogar, você fala, não, que ele tem que poder jogar? Não faz sentido. Mas se o governo decidiu isso, tudo bem. Pra mim é uma loucura. Parece que eu tô dentro de um hospício. Mas não sou maluco. Todo mundo tá maluco, menos eu, tá? Outro ponto importante é a questão da Rede X. Todo mundo esperando que ela volte nos próximos dias, talvez já tenha voltado quando você tá vendo esse vídeo, porque eles pagaram multa, fizeram tudo que o Moraes pediu, mas
Parece que o X mandou o dinheiro da multa para conta errada e agora vai demorar mais alguns dias. Eu olhei a minha conta, não caiu nada. Acho que a conta é da Caixa, né? Se você tem conta na Caixa, dê uma olhada. Se entrou 20 milhões, é da Rede X pedindo o retorno. Você, por favor, mande lá para o Xandão, para o governo, para a gente poder ter o retorno da Rede X, que eu acho uma rede importantíssima, tá? Inclusive, é um absurdo ficar fora do ar num primeiro turno inteiro, quase, das eleições regionais, que eu vou provar que viraram eleições nacionais. Eu até vi uma tabela, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que a Rede X é mais importante na questão política a nível mundial, que os grandes líderes postam na X. Aí tem um outro que posta na Threads, outro no Instagram, outro no TikTok. Todos os grandes líderes estão na Rede X, portanto é uma rede importantíssima. Bom, tô aqui, peguei meus 4 primeiros minutos, falei da economia da semana, quase rouco. Agora vamos falar nessa segunda parte, depois dos 4 minutos, das eleições regionais que estão virando eleições nacionais. Isso vai acabar respingando em 2026, 2030 e mais para frente tem um candidato muito forte aqui para depois de 2030, que é um novinho que tem uma chance de crescer demais aí. Então vamos lá. Eleição municipal de São Paulo acabou virando nacional. Primeiro de tudo, vocês têm que entender quem são os candidatos ali e por que a situação se espalhou pelo Brasil. Primeiro de tudo é o Datena, que é um apresentador, jornalista muito conhecido. Ele teve um programa durante anos, ainda tem, né? Fala sobre crime, questões de segurança e tal. Apresentou uma variação negativa nas últimas pesquisas e basicamente o programa dele, que é vago, segundo essa matéria aqui, defende uma tolerância zero contra o crime e o BS por mais de 2 horas. Então essa tolerância contra o crime eu acho bacana, mas as pessoas não compraram muito que ele vai fazer isso. Deveriam ter comprado, porque o programa dele é sobre esse assunto, mas ele não trouxe muita credibilidade. Se ele tivesse batido muito na questão da segurança, eu acho que ele entrava. Por quê? Porque você vai conversar com todo mundo nas cidades, ninguém aguenta mais o crime. Ninguém aguenta, ninguém quer ser assaltado. Isso também explica parte da queda da esquerda no Brasil e no mundo, tá? Então depois da Atena, vamos falar aqui da Tabata Amaral. Ela tem propostas na área da educação, são propostas progressistas, representam a cultura woke no Brasil e vem crescendo nas pesquisas, chegando a 2 dígitos, hein? Segundo matérias, o programa dela aposta em saúde na escola, redesenho do transporte e integração contra o crime. Não sei se ela vai lutar tanto contra o crime. Não sei qual é a postura dela em relação a drogas e tudo mais. Depois nós temos o atual prefeito, Ricardo Nunes, desconhecido para a maior parte do Brasil. Não foi um cara que conseguiu crescer tanto. Promete impulsionar o setor imobiliário, implementar o ensino do empreendedorismo, que eu acho até bacana. E segundo as matérias que falaram sobre a campanha dele, ele quer ampliar programas existentes, mirando a saúde, educação e assistência social. Mas é o atual prefeito. Quando o cara é o prefeito e faz um bom trabalho, ele se reelege no Brasil. O índice de reeleição é gigantesco. Tem gente se reelegendo aí com 70%, 80%, 90%. Então, o fato dele estar disputando e ficar ali com 20 e pouco, na minha opinião, significa que ele não fez um bom trabalho durante a gestão dele. Eu não estou dando a minha opinião aqui se ele vai ganhar ou não. Eu estou dizendo o seguinte, vocês concordam comigo que se o atual prefeito não tem uns 30%, 40% garantido, ou ele não fez o certo durante o governo, ou não soube explicar isso, mostrar o que estava fazendo. Fica a lição. Depois nós temos Pablo Faz o M. Marçal, empresário. Ele quer colocar o empreendedorismo em voga, educação financeira no currículo escolar. Difícil conseguir isso tudo. E segundo as matérias, ele busca uma prefeitura digital e promete teleférico em favela e fomento a negócio. O mercado duvida disso. Depois nós temos Guilherme Boulos, promete atuar na área de saúde mental para jovens e regulação dos apps de entrega e transporte. Quero ver ele meter nisso. Inclusive ele conseguiu de vice a Marta, que é muito famosa também, é o PT, dentro do projeto dele, né? Ele propõe que as empresas de aplicativos financiem os centros de apoio aos trabalhadores em São Paulo. E olhando aqui as últimas pesquisas, o Marçal tem 27%, o Boulos 26% e o Nunes 24%. Não acho que vai acontecer o que está nessa última pesquisa. Por quê? Porque em todas as últimas disputas em São Paulo, o bicho pegou de uma forma. Você lembra do Dória?
o próprio Haddad lá atrás, o Tarcísio para governador. São Paulo tem um negócio que as pesquisas das últimas 2, 3 semanas, elas não batem exatamente. Ou o cara dispara ou o cara cai muito. E o Dória conseguiu vencer no primeiro turno. Então o meu ponto é, estamos olhando números, mas quando eu olho aqui, eu vejo que o Nunes perdeu. Não sei se por causa da entrada do Marçal, ou de não mostrar muito o que estava fazendo, mas o Nunes deveria ser o franco favorito disso daqui. Bom, numa eventual situação de um segundo turno entre Marçal e Boulos, aí, na minha opinião, o bicho vai pegar de uma forma violenta e é o que muitos esperam. Então, falei a situação agora, quem são os candidatos, com outro ponto. Achei errado, não sei como funciona a regra direitinho, mas o boicote que foi feito à Marina Helena, do Novo. Ah, Charlão vota Novo, não sei o quê. Não é isso. É porque eu acho que muita gente tá falando da Tabata. Pô, tem que dar uma chance pra mulher vota em mulher e tal. Mas aí só vale mulher vota em mulher pra Tabata e a Marina Helena. Por que não deixaram ela participar de vários debates, não deram aí chance pra ela em muitos podcasts e tal? Então eu queria deixar o meu protesto aqui, porque poderíamos ter mais opções, boas opções, que não só de esquerda, no caso de mulheres, tá? É a minha opinião aqui, você pode deixar a sua opinião também. Agora vamos para um ponto aqui. Quem é o candidato de quem? Quem é o candidato do mercado? Quem é o candidato dos artistas? Quem é o candidato de cada ala, na minha opinião? Na minha opinião, você pode deixar a sua opinião aqui. Ainda é uma democracia esse canal. Caso eu não goste, eu vou lá e apago, tá bom? A candidata do mercado não é um candidato, é a Tabata Amaral. Por quê? Lá atrás, ela participou de projetos do Lehman, ela inclusive estudou em Harvard, nada contra isso aqui que vocês estão olhando o projeto, mas o próprio Lehman, quando foi perguntado em 2019, disse que a Tabata teria chance de ser presidente da República. Olha como o mundo não anda, como o mundo corre, tá? Então, tem esse primeiro ponto, o cara mais rico do Brasil ou um dos mais ricos do Brasil. Nessas eleições aqui, o Armínio Fraga, já foi ministro, muito famoso, rico demais do mercado, apoiou a Tabata, inclusive doou 100 mil reais, o que não é ilegal, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui tá claro. Vocês têm que parar de confundir o que vocês não gostam do que é ilegal. Então, o fato dela ter passado por um programa do Lehman para ajudar no exterior, não é ilegal. E ela não é ruim por ter passado por isso. Inclusive, ela é muito inteligente, senão não teria ido a Harvard. O mercado provavelmente abraçou ela agora e vai continuar. Poxa, lá até você ou não. Não tem meu voto, tá? Mas é a minha opinião. Mas o Lehman ajudou nos estudos. O Armínio Fraga tá doando dinheiro. De novo aqui, o Guilherme Leal tá doando dinheiro, fundador da Natura, que inclusive foi vice da Marina Silva em uma das eleições, não me lembro qual, mas foi vice, em 2014, depois vocês me lembrem aí. Ele doou 200 mil para Tabata Amaral e saiu um editorial no Brasil Journal com apoio a Tabata Amaral para prefeita de São Paulo. Ela que sempre apoia o Lula. Ela está sempre com Lula, ou seja, ela, na minha opinião, é a candidata de alguns veículos da mídia, de alguns empresários e gestores, e está com Lula. Aconteça o que acontecer. Qualquer situação, ela é Lula, já provou isso. É só olhar as últimas votações. Então, para quem está perguntando, quem é a candidata do mercado? É ela. É a sua também, Charles? Não. O candidato do mercado nas últimas eleições foi o Lula, não era o meu candidato. Então, a candidata, na minha opinião, é a Tabata. A Charlão e o Boulos também não é do mercado? Não, não é do mercado. O Boulos é o candidato dos artistas, tanto que ele estava promovendo uma super live com artistas, influenciadores. Imagina o que esses caras não influenciam, né? Também tivemos um movimento forte nas redes desses artistas e intelectuais pró-esquerda pedindo voto no Boulos. Vocês estão vendo aí figuras conhecidas pedindo voto no Boulos, até influenciadores que lutam contra o ódio. O Felipe Neto tem um livro contra o ódio. Tá aí de novo na tela. O Felipe Neto declarou apoio ao Boulos, pediu votos e disse que não há mais condições de ter São Paulo refém do bolsonarismo. E o Boulos também é um candidato no guarda-chuva do Lula. Então, nessas eleições, o Lula está entrando com duas peças dele, Tabata e Boulos. Tá pensando só nessas eleições? Na minha opinião, não. Por isso que o tema do vídeo é lá na frente. Não tô pensando aqui. Tô nem aí para essas eleições. Tô olhando lá na frente. Então, o mercado financeiro, grandes empresários, Tabata. Artistas, intelectuais,
Boulos. E o resto aqui? Olha, saindo um pouco de São Paulo, tem o Paes lá no Rio, o Eduardo Paes, estava com uma votação garantida, mas acabou caindo um pouco, que também está no guarda-chuva do Lula. Ele não está disputando São Paulo, está disputando o Rio. E o Haddad, na minha opinião, quando entrou para ser ministro da Economia, estava no guarda-chuva do Lula para as próximas eleições. Ele que se reuniu ali com o Lula em Nova York, naquela história da nota de crédito e tudo mais. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o Lula entra essas eleições regionais com algumas peças novas para usar lá na frente. Tem peça desgastada, já tem gente que não vai entrar, não adianta. O Brasil está precisando de renovação, 2026 e 2030. Então, na ala do Lula, no guarda-chuva, mercado, artista, influenciador, mídia, pô, você vai ver lá a entrevista da Globo News, a CNN com o Boulos, com a Tabata, até um negócio, todo mundo, sabe, é um amor sem fim. Do outro lado, como candidatos não esquerda. Charlão, quem é centro, quem é direita? Não interessa. Hoje, na minha opinião, a disputa é esquerda e não esquerda. Essa disputa também acabou acontecendo no Brasil porque por anos ou por décadas nós tivemos o teatro das tesouras, que foi o PT e PSDB. Eu acreditei, tá? Eu acreditava que era concorrência. Então, depois daquela situação, o brasileiro não quer acreditar mais. De um lado, a gente tem esquerda, do outro lado, não esquerda. Aí a não esquerda é uma bagunça do caramba. Todo mundo brigando, ninguém se entende. A esquerda finge algumas brigas, né? A Tabata xinga o Boulos, Boulos xinga o Boulos, aí falam mal do Lula e tal. No final, tá todo mundo junto. A direita, ou a centro-direita, é uma bagunça do caralho, um rolo, todo mundo se xingando, mas a turma é contra a esquerda. Mas ninguém se entendeu ainda. Eu acho que precisa de tempo. Então nós temos candidatos da esquerda no guarda-chuva do Lula e não esquerda, que são pessoas não necessariamente alinhadas com alguém para as próximas eleições, tá? Temos também nessa ala dos candidatos não esquerda, temos aqui o Tarcísio, e o Tarcísio tem o apoio do Bolsonaro. O Pablo Marçal, teoricamente, teria também o apoio do Bolsonaro. Vocês vão entender por que eu trouxe o Tarcísio para esse tabuleiro daqui. Sei que vai ter muita gente me cobrando. Pô, Charlão, cala a boca, tu não tá falando nada com nada. Eu quero ver o Nicolas. Pessoal, calma, porra. O Nicolas é novo, ó, 28 anos. Ele não pode ser candidato a presidente ainda. Até onde eu sei, são 35 anos de idade. Coloque nos comentários aqui se não é isso. Eu posso estar errado, mudou uma regra. Mas o Nicolas não pode ser ainda. A Tabata também. A Tabata não tem 35. Mas a Tabata tá sendo forjada desde lá de trás. Acabei de mostrar aqui. 2019 já o Lema falando que ela ia ser presidente do Brasil. E o Nicolas é novo também. É um candidato que já foi nacionalizado, não regionalizado. Ok até aí? Entenderam? Não concordo com você, Charles. Tudo bem, ainda não é hora de discordar porque eu vou seguir. Tô quase chegando no final. Bom, o que eu acho que vai acontecer em 2026? A gente tem que olhar para a última eleição. A última eleição foi muito polarizada, a mais polarizada desde a redemocratização. O Lula venceu no segundo turno de forma muito apertada, só que as pesquisas mostram uma queda de popularidade muito forte, as últimas pesquisas. A aprovação está caindo e a reprovação subindo. E para 55% das pessoas, o Lula não merece ser reeleito. A rejeição dele complica as próximas eleições. Tanto que os aliados se irritaram com a ausência dele nas campanhas regionais e, na minha opinião, ele abandonou o Boulos. Será que ele não abandonou o Boulos? Eu acho que ele abandonou. Aí tivemos ainda o impacto do efeito Marçal nas eleições. Tem muita gente fora de São Paulo acompanhando nas redes os debates. Porra, aqui que a pessoa tá de fora acompanhando? Foi por causa disso. E o Tarcísio pediu pro Bolsonaro ressaltar o apoio ao Nunes, porque sabe da importância de ter um aliado na prefeitura de São Paulo. Olha o rolo, e mesmo assim o Marçal disparou entre os eleitores de São Paulo. Então, quais serão os candidatos em 2026, depois de tudo isso que eu falei? Minha opinião aqui, provavelmente existe uma chance de termos de novo Bolsonaro contra Lula. Pô, mas Bolsonaro tá inelegível, tá não sei o que tal. Cara, buscaram o Lula dentro da cadeia, toma aqui a faixa, vira presidente. Então, falar agora que o Bolsonaro não vai concorrer no Brasil, meu irmão, no Brasil, sei lá, cara, qualquer um, eu ia falar uns nomes aqui, mas não quero ser processado. Qualquer um pode concorrer. Ah, o Nicolas tem 28 anos, o mínimo é 35, passa uma lei lá, um negócio, vai concorrer também. Então, no Brasil, não dá para se afirmar que uma coisa não pode acontecer. Então, primariamente aqui, Bolsonaro e Lula. Mas o Bolsonaro
O tempo inteiro estão tentando prender, tirar tudo, e o Lula já viu, opa, minha popularidade está caindo, precisa arrumar alguém para o lugar. Quais seriam as próximas peças a entrarem nesse tabuleiro? Bom, o Tarcísio tem chance, porque está ficando conhecido, mas perdeu um pouco de relevância nessas eleições. O Alckmin foi colocado como vice do Lula, provavelmente com uma promessa de ter chance, mas eu não acho que vai ter. Se a gente olhar o cenário expandido, tem o Zema do lado da não esquerda e tinha o Dino do lado da esquerda, mas o Dino já virou ministro, não sei se ele vai querer concorrer. Olha como eu estou ampliando o escopo. Tem muita gente falando numa disputa feminina, Janja contra Michele, não acredito nisso ainda. Então, o cenário que estava quase decidido vai ser Tarcísio contra Haddad ou Alckmin. Agora teve uma bagunçada. Porque quem garante que 2026 ou 2030, nós não teremos Boulos contra Marçal. Aliás, nessa foto eles estão até parecidos, hein? Será que tá voltando o Teatro das Tesouras? Fico preocupado, tá? Porra, olha só, Boulos contra Marçal. Por que não? 2026, 2030. Será que a gente não tá caminhando para isso? Se o Boulos ganhar, tô botando um cenário hipotético. Ah, não vai ganhar, você não tem que torcer. Eu não tô torcendo, eu tô colocando cenário. Se o Boulos ganhar, o que vai acontecer com o partido dele? Com o dinheiro todo que eles vão receber, máquina, mídia ama o Boulos, ama, vai, chega nos jornais, chega a dar nojo de como os caras estão ali tratando ele versus os outros e versus as mulheres, como a mídia está. Então, será que não teríamos isso? A nova esquerda, que eu represento aqui, como Boulos, a Tabata, o próprio Haddad, que não é tão bom em campanhas, eles são uma nova esquerda que é a cultura woke, que já foi forte nos Estados Unidos, está caindo. Aqui no Brasil, nós não tínhamos jovens. Agora tem o Marçal despontando, tem o Marcel Van Hatten, que eu não sei se vocês conhecem, deveriam conhecer, faz um puta trabalho. Tem o Nicolas lá na frente. Então, a minha opinião é de que estamos formando um bloco de esquerda que sempre existiu, que era a centro-esquerda. A Tabata caberia muito bem no PSDB, só que hoje a gente já sabe que essa galera que fala que é centro, centro-esquerda, centro-direita, é de esquerda. Então, de um lado, coloca de novo na tela aí, produção, Boulos ganhou visibilidade nacional, Tabata ganhou visibilidade nacional, Haddad está ganhando visibilidade nacional, Marçal ganhou visibilidade nacional, Marcel Van Hatten precisa ganhar, Nicolas precisa ganhar, Tarcísio está ali, mas eu não sei se o Tarcísio vai querer largar o governo de São Paulo. Vamos imaginar que chegou 2026, Tarcísio pode se reeleger, 70% de chance de ganhar para governador de São Paulo. Só se reeleger, tem chance, vai ganhar. Ou concorrer à presidência com chance de perder. Você acha que ele vai querer o quê? Não vai querer perder. Então, eu acho, na minha opinião, que essa disputa de São Paulo com Boulos, Tabata e Marçal nacionalizou a discussão e trouxe 2026 para 2024. Essa é a minha opinião. Eu quero muito saber a tua opinião, então antes de ir embora já sabe, entre na minha comunidade, você tá perdendo muita coisa bacana. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, qualquer coisa que acontecer extra nas eleições eu vou falar, se inscreva aqui e me diga nos comentários, depois de tudo que eu te expliquei, o que você acha, cara? Essa eleição presidencial de 2026 já começou por causa das eleições regionais? Me diga aí nos comentários, é isso que eu estou curtindo no canal. Bate no sininho.